Olá, meu aluno, muito bem-vinda a mais um Quebrando a Banca. Nossa, ficou legal, né? Vamos fazer assim toda vez. Bem-vindo ao Quebrando a Banca. O Quebrando a Banca é um programa especial e dedicado a colocar você no concurso da EBSER. Seja você técnico, seja você enfermeiro. A gente já está transmitindo para você o quê? Primeiro, uma super revisão, o professor dá uma visão geral sobre a disciplina, diz para você como é que ela é cobrada em prova e depois a gente detona a banca como? Resolvendo questões, onde ele vai analisando item a item para você, vai ajudando você a tirar todas as suas dúvidas que ainda restaram ou que ainda restem depois que você estudou a teoria, depois que você viu a revisão. Se faltou alguma coisa, a gente precisa entender como é que a banca cobra esse conteúdo. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. A partir desse momento, a gente já vai iniciar mais um Quebrando a Banca. Mas em primeiro lugar, antes eu queria que você dissesse que cidade que você é, para que lugar que você vai fazer esse concurso da EBSER. Me fala, para qual lugar? Digita aí nos comentários que lugar que você vai fazer o concurso da EBSER. Me diz, porque isso é importante para a gente ter uma base de onde a gente tem mais aluno, para a gente saber onde que mais aluno nosso vai passar, não é, Carol? Onde que vai ter mais aluno nosso que vai passar? Quem que tá aqui? Vamos fazer uma competição saudável? Que lugar do Brasil a gente tem mais aqui com a gente? Porque você já sabe que a nossa meta aqui agora é colocar você, hashtag EBSER, uma vaga é sua. Então agora a gente vai começar um Quebrando a Banca com o professor Igor Ximenes. Ele vai falar um tópico que é importante, que foi muito cobrado no ano passado, que é a parte de vigilância em saúde, que está associado à parte de vigilância epidemiológica e epidemiologia, que foi um dos tópicos cobrados no ano passado. Ano passado, a prova trouxe 25% das questões entre SUS, políticas públicas de saúde e epidemiologia. Ou seja, é um tópico para você ficar ligado. Por que você tem que ficar ligado? A maior parte das pessoas não gostam de estudar esse conteúdo, simplesmente desprezam, às vezes não querem parar para entender muito sobre epidemiologia, sobre o que é cobrado, e aqui você vai preparado para a prova, já te falei isso, tá bom? Então fica agora com Quebrando a Banca, professor Igor Ximenes. No final, eu tenho uma dica especial, uma explicação que os alunos me pediram durante a semana. Então, depois que ele der a aula, depois que ele fizer esses primeiros 30 minutos que é aberto para você no YouTube, eu explico para vocês o restante, tá bom? Até o final. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Professor Igor Ximenes de volta aqui na área. Estamos aqui novamente para gravar uma videoaula para vocês com um tema muito importante para vocês que querem passar no concurso público, principalmente da EBSER. E nós temos uma nova temática aqui hoje, tá? Com uma nova estrutura chamada Quebrando a Banca. Como que isso funciona? Quando você vai num cassino, você ganha da mesa. Quando você ganha do cassino, a gente quebra a banca. E aqui é o mesmo conceito, galera. Aqui a gente está unido, nós estamos juntos num contexto inteiro para quebrar a banca da EBSER, para a gente passar nesse concurso, para a gente desmistificar essa questão de que é extremamente complicado e difícil passar no concurso público, beleza? Então nós vamos hoje falar de um tema chamado Vigilância em Saúde, tá? Que nós temos uma temática muito ampla, muito abrangente e que nós vamos resolver algumas questões do último concurso da EBSER. Tá? E nós, claro, obviamente, no início nós vamos ter um conceito básico, nós vamos ter um direcionamento, nós vamos ter uma melhoria do seu conhecimento em relação a esse tema de extrema importância e relevância, ok? Só lembrando para vocês que desejam adquirir todo esse conteúdo de forma integral, de forma completa, tá? Nós temos aqui hoje, você adquirindo todo esse pacote aqui do concurso, você ainda ganha esse livro. Tá? Que tem 1001 questões diretamente da EBSER, fora outras vantagens que vocês vão ter, tá? Como coaching, como um planejamento de estudos, vários vídeos de vários professores top da galáxia para ajudar vocês a passar no concurso público, esse tão sonhado concurso público que vocês tanto almejam. Vamos começar aqui pelo nosso conceito de vigilância em saúde, que nada mais é o seguinte: vigilância em saúde. Processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, disseminação de dados. Ou seja, nós vamos ter um processo contínuo, ininterrupto, de coletar dados, de consolidar esses dados, de identificar esses dados e de disseminar, propagar, divulgar essas informações. E aí nós temos várias áreas que vão abranger a vigilância em saúde. Tá? Por exemplo, nós sabemos que quem faz a parte de coleta de dados é a vigilância epidemiológica, por exemplo. E a vigilância epidemiológica está incluída, está dentro da vigilância em saúde, ok? Então, só relendo esse conceito: processo contínuo e sistemático de coleta,
consolidação, disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. E aqui ele não se restringe, ele coloca qualquer evento relacionado à saúde. Então, se acontecer, sei lá, igual aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, o rompimento daquela represa, não foi um evento relacionado também à saúde, tá? Que causou danos ao meio ambiente, causou danos à população, várias mortes. Isso tudo faz parte da contabilidade da vigilância epidemiológica também, vigilância sanitária, enfim, de diversas áreas que vão juntas formar a vigilância de saúde. E toda essa vigilância de saúde tem uma única visão, tá? Na verdade, são duas visões que vão formar os objetivos. As visões da vigilância de saúde são as seguintes: planejamento e implementação de medidas de saúde pública, ou seja, através dos dados coletados, eles vão processar aqueles dados, vão consolidar as ideias, vão fornecer os dados e a partir daí vão planejar e implementar melhorias de saúde pública. Então, todas essas áreas em conjunto, que eu vou citar daqui a pouco todas, vão formar a vigilância de saúde com esse objetivo principal. Prevenção e controle de riscos, agravos e doenças. Promoção da saúde. Então, pessoal, como que a gente faz isso? Vamos imaginar a seguinte situação. Nós vimos, vou dar um exemplo da represa de Brumadinho, por exemplo, de novo. Nós vimos que rompeu uma represa em Mariana, vários anos atrás, e logo em seguida, alguns anos depois, rompeu outra represa, tá? E se a gente for parar para observar, na Bahia, um pouco tempo atrás, rompeu outra represa. Então, o que está acontecendo? Será que essa avaliação de risco está sendo bem feita? Está sendo bem avaliada? Está sendo bem elaborada? Por quê? Se nós temos o risco, nós temos que tomar medidas para evitar algum problema de saúde, algum problema mais sério. Um exemplo clássico disso, nos nossos hospitais, por exemplo. Quem tem risco de queda? Até paciente acamado tem risco de queda. E o que a gente faz para melhorar, evitar que esse paciente caia da cama? Nós levantamos as grades laterais. Isso evita 100% o risco de queda? Não evita 100%, mas diminui abruptamente a chance desse paciente ter uma queda. Outro exemplo, risco. O paciente deambula de forma natural. E nós, naturalmente, temos que levar o paciente da porta de entrada até a porta de saída, do quarto até a saída. Esse paciente tem risco de queda. Então, como que eu faço? Levo na cadeira de rodas. Ah, professor, mas esse paciente anda, ele deambula. Esse paciente ele tem locomoção ativa. Não importa. Ele tem risco de queda. E como que eu faço para diminuir esse risco? Eu levo o paciente na cadeira de rodas. Tá? É o ideal, é o certo. A gente sabe que em algumas realidades, por exemplo, de hospitais, não tem viabilidade para isso. Mas é o correto, é o certo a ser seguido. Tá? Outro, agravos. Como que eu evito agravo? Exemplo simples disso. Higienização das mãos. A higienização das mãos é uma forma profilática de diminuir agravos. Exemplo clássico, paciente interna por qualquer motivo. A higienização das mãos diminui abruptamente, é a parte principal, tá? É a atividade principal para diminuição de infecções cruzadas, tá? Então, se nós não realizarmos essa higienização das mãos de forma correta, nós vamos agravar o quadro de um paciente que já está problematizado, que ele já está vulnerável, já está internado com uma patologia. E outra, promoção da saúde. Sempre tentar levar a conscientização de atividades físicas, de melhoria de qualidade de vida, de melhoria de alimentação, enfim, tudo isso faz parte da promoção de saúde. E essa visão, esses dois preceitos aqui, tá, de uma forma geral, eles nos levam a ter os objetivos bem simples da vigilância de saúde. Primeiro, analisar permanentemente a situação da saúde da população. E de forma permanente, como eu já disse anteriormente, ininterrupta. Essa avaliação é contínua, tá? Sempre vamos ter profissionais trabalhando Natal, Ano Novo, enfim. Nós sabemos que na área da saúde não tem esses feriados, área de Natal, Ano Novo. A gente trabalha continuamente.
E essa análise situacional, essa análise diária de como está a saúde da população, um exemplo clássico, obesidade infantil hoje em dia. Tá? A gente tem observado um aumento drástico da obesidade infantil, e isso vem muito da realidade que essas crianças vivenciam hoje em dia. Há um tempo atrás não se tinha tanta conexão como tem hoje com o meio digital, e as crianças tinham um maior contato com a atividade física, tinham menos contato com fast food, por exemplo. Os pais tinham mais tempo para as crianças, brincavam mais com mais atividades físicas. Então, hoje em dia, a realidade populacional é um pouco diferente. Hoje em dia, as crianças têm muito mais contato com o meio digital do que com o meio interpessoal. E acabam muito menos realizando atividade física e muito mais utilizando meios digitais, ficando mais em casa. E aí comem mais fast foods, porque o acesso é muito mais rápido. E isso tudo é uma avaliação que se faz constantemente. Um exemplo, saiu uma matéria esses dias dizendo que aparecem doenças, tem sido o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, que antigamente se davam muito mais em pacientes mais idosos ou adultos menos jovens, tem aparecido cada vez mais em jovens. Por exemplo, hipertensão, diabetes. Cada vez mais a gente tem visto adultos jovens infartando, tendo acidente vascular encefálico. Então, essas patologias, essas análises têm de ser feitas constantemente. Para quê? Para a gente conseguir realizar um planejamento adequado, uma implementação de alguma prática para promover a saúde e assim diminuir riscos e agravos. Então olha só, como isso tudo em um conjunto vai fazer com que a população melhore sua condição de saúde. Outra situação, garantir a integralidade da ação, ou seja, da atenção, ou seja, que toda a parte de saúde, toda a atenção à saúde vai ser de forma integral. Ou seja, nós vamos desde a unidade básica até o hospital de terceira de maior prioridade, né? De hospital terciário, vamos colocar dessa forma, tá? Os hospitais federais, os hospitais de maior criticidade. Então ele vai desde a parte da prevenção até a recuperação do paciente. Então todo o tratamento tem que ser de forma integral. Só que a gente não tem como falar de riscos sem saber quais são os principais riscos, tá? Que a população tem. A população engloba também os profissionais de saúde, tá? E a gente tem que entender o seguinte, tudo isso passa por biossegurança, tá? A biossegurança, na verdade, como está dizendo no próprio slide aqui, corta para a tela ali, ó, é um conjunto de medidas voltadas para prevenir, minimizar ou eliminar riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino e prestação de serviço, e qualquer prestação de serviço, inclusive da saúde, que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Ou seja, quando a gente fala de biossegurança, a gente tem que entender o seguinte, a biossegurança ela abrange não só os profissionais de saúde, mas abrange também os profissionais, os pacientes, o meio ambiente, abrange também os homens, que a gente fala, o homem não é o sexo masculino, o homem é o ser humano, tá? Que você está dizendo por aqui. Abrange o ser humano, o paciente de uma forma geral, os animais também. Então, vigilância e saúde, a biossegurança faz parte dentro de todos os âmbitos ambientais, segurança do trabalho, tá? Segurança do paciente, isso tudo faz parte da vigilância e saúde. E aí, qual a importância da biossegurança nesse conceito? Primeiro, abordar medidas de controle de infecção. Lembra que eu falei ali atrás, um tempo atrás, que a vigilância e saúde tem alguns conceitos como analisar todos os dados, coletar os dados, divulgar os dados e implementar ações de melhoria de saúde pública? Controle de infecção faz parte, nós temos um pacto mundial, tá? Nós temos um controle, alguns acordos internacionais que a tendência, que a intenção, aliás, é para controle e diminuição cada vez mais da infecção hospitalar, da infecção comunitária, das IRAs de uma forma geral. Promoção da consciência sanitária, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso quando eu citar o Pacto pela Vida, tá? Que a gente vai ter que ter esse gapzinho para responder algumas questões. Preservação do meio ambiente na manipulação e no descarte de resíduos.
Tá? Os descartes de resíduos de saúde, de resíduos de uma forma geral, eles têm impacto direto ao meio ambiente. E a gente tem que entender o seguinte: ah, professor, mas isso não tem nada a ver comigo. É claro que tem. A água que você bebe vem dos lençóis freáticos, a água que você bebe vem dos rios. E se a gente não tem um local adequado para descartar esses resíduos, todos os locais ficam contaminados, inclusive a água que você bebe. Tá? O alimento que você come é irrigado com a água que é contaminada. Então a gente tem que entender que tudo faz parte de um ciclo. E se o meio ambiente é contaminado, nós também somos contaminados. Redução geral de risco de acidentes ocupacionais. Que são os riscos, são os acidentes que acontecem durante o trabalho. Tá? Aqui entra na parte de ergonomia, da CIPA, dos EPIs de uma forma geral. Tá? E conceitualmente o que é risco? Efetivamente, vamos entender o que é risco. Qualquer componente de natureza física, química ou biológica que possa comprometer a saúde do homem, animais, meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Ou seja, nós temos aqui qualquer componente de natureza física, química ou biológica. A gente vai falar já já sobre isso. Para que tenhamos ação em biossegurança, é imprescindível realizar uma avaliação de risco. E isso é muito importante. Nós temos que entender o seguinte: quando a gente vai realizar qualquer atividade, qualquer trabalho, inclusive, por exemplo, nossos enfermeiros, técnicos de enfermagem, quando a gente entra num setor que a gente recebe o paciente tem uma admissão, nós temos diversos protocolos a serem seguidos de riscos do paciente. Risco de desenvolver lesão por pressão, riscos de queda, enfim, diversos riscos que nós temos que avaliar se o paciente tem mais ou menos, mas todos têm. Tá? Então nós temos que fazer essa avaliação contínua, não só do paciente, mas nós, nesse âmbito de vigilância e saúde, de uma forma geral, populacional, nós temos que abrir a nossa mente e entender que esses riscos, tá, dessa avaliação de risco, tem que ser feita desde a parte do meio ambiente, como eu citei ainda há pouco, até a parte de atendimento, descarte de resíduos. Então isso tudo faz parte da vigilância e saúde. E aqui nós temos os principais riscos ocupacionais, que fazem parte da NR09, tá? Então isso é muito importante de a gente frisar, é muito importante de você gravar, de você entender. E entenda o seguinte: essas coresinhas aqui não foram colocadas porque são bonitinhas não, galera. Essas cores representam fielmente aos riscos relacionados. O risco físico, sempre que for dito risco físico e for relacionado, obviamente, à NR09, tá? A coloração é verde, sempre, e não vai ser alterada. Tá? Risco químico, a coloração é vermelha. Risco biológico, marrom. Risco ergonômico, que eu vou citar alguns riscos ergonômicos, amarelinho. E o risco de acidente, azulzinho. Então essas cores representam fielmente esses riscos que foram citados anteriormente. Então pode cair em alguma questão de concurso ou falando sobre as cores ou falando sobre os riscos. E aí você tem que interligar os assuntos, tá? É claro e óbvio que sempre que eles puderem fazer um peguinha, eles vão querer fazer. Falar que o risco biológico é vermelho, falar que o risco físico é azul e tentar te confundir nessa resolução das questões, tá? Eu sempre costumo dizer, o concurso não quer que você passe. Ele quer que você não passe. Ele quer pegar os melhores, os mais atentos, tá? E aí, os mais atentos vão perceber que está invertida a informação, tá? Então, a gente tem que ter um conceito muito importante que as cores nos riscos ocupacionais são parte diretamente dos riscos. O verde sempre vai ser risco físico e nunca vai se alterar, tá bom? Então, se tiver alterado, se tiver diferente, marca errado lá, já sabe que a opção está errada e não caia nesse peguinha, pelo amor de Deus, gente. Não vai me desapontar não, tá? Vamos continuar aqui. E aqui são alguns riscos físicos que a gente entende, que a gente pensa muito em risco físico, contato, né? Contato físico real. E vamos entender o seguinte, ruído faz parte de contato físico. Pô, professor, ruído? Como assim? Ruído, gente. Se você trabalha num local muito barulhento, tá? Você tem risco de uma patologia chamada perda de audição contínua ou perda de audição progressiva, tá? Que você vai perdendo sua audição com o passar do tempo. É só você pensar o seguinte, na cidade todo mundo tem um cara que tem um sonzão que treme tudo quando passa na rua.
esse cara daqui a um tempo vai ter perda de audição contínua. Por quê? A quantidade de decibéis é acima do tolerado pelo processo auditivo. Tá? E com o passar do tempo, ele vai perder a audição. A não ser, claro, que ele ande dentro do carro com protetor auricular, que eu não acredito muito. Mas imaginemos isso no ambiente de trabalho. Você, meu amigo, que trabalha lá na CME, cheio de materiais, cheio de máquinas, maquinário trabalhando intensamente, aquela barulheira, você recebe como EPI um protetor auricular. E você vai ser cobrado pelo seu chefe, pela sua chefia direta, a utilização. Tá? E os EPIs, obviamente, fazem parte da NR06, tá? E tem todos os conceitos, todas as informações sobre o que são EPIs. Mas a gente está voltado aqui mais agora para a NR09. Vibrações. Se você trabalha muito com vibrações contínuas, ou nos braços, no corpo, você pode ter uma alteração de resposta neurológica. E aí você vai sentir seu corpo vibrar em casa, continuamente. E isso pode dar uma sensação errônea ao nosso cérebro, ao nosso sistema neurológico. Pressões anormais, ou seja, aqueles mergulhadores, tá? As pessoas que trabalham em câmaras de alta pressão. Isso daí são tudo alterações de risco físico. Ou excesso de calor ou excesso de frio. Nós vimos um tempo atrás, agora, aqui no hospital, não vou citar o nome aqui de Brasília, que dentro de um centro cirúrgico, por exemplo, chegava a 38 graus. Um paciente desse que é operado com o médico tendo a temperatura, o cirurgião tendo a temperatura ambiente em 38 graus, é inconcebível. Tá? O médico vai estar realizando a cirurgia pingando de suor em cima do paciente. Tá? Isso é inconcebível de se ter uma cirurgia nesses meios. Então o excesso de calor pode causar uma desidratação excessiva aos colaboradores, pode causar danos ao colaborador. O excesso de frio da mesma forma. Tá? Pode causar necrose, por exemplo, em extremidades. Então a gente sabe que ou excesso de calor ou excesso de frio são problemáticos. Excesso ou falta de umidade, que aqui em Brasília tem muito isso, a falta de umidade. E as radiações. Gente, todo mundo pensa que a radiação não é um risco físico. E olha, claro que é. Vocês tomem cuidado com isso. Tanto que o pessoal que trabalha, os profissionais que trabalham dentro da radiologia, eles trabalham com um aparelho que vai mensurar a radiação em que estão expostos durante o dia. Tá? Então isso por quê? Isso é a normativa, eles têm que verificar a exposição de radiação deles. Se atingir o limite, eles não podem mais ficar expostos a essa radiação. Tá? Não estou dizendo que eles vão embora para casa, mas eles não podem mais ficar expostos a essa quantidade de radiação. Nós temos ainda o risco químico, que entra, por exemplo, neblina, substâncias químicas em geral, gases em geral, vapor em geral e poeira em excesso. Ah, professor, mas poeira é risco químico? É claro que é. Tá? Substâncias químicas não preciso nem falar. Vou só dar um exemplo. Meu amigo, você que ajuda em casa, que eu sei que vocês ajudam, quer lavar o banheiro, que é a parte mais fácil para o homem. Vamos lavar o banheiro em casa, pelo menos para ajudar a mulher. Fecha a janela, fecha a porta e joga aqui boa para limpar. Água sanitária de uma forma geral. E deixa tudo fechado. O que vai acontecer com você? Eu dou alguns minutinhos para você perder a sua consciência. Por quê? É um produto químico extremamente volátil. E ao você inalar aquela substância química, você perde seu nível de consciência. E a continuidade pode levar até a morte, dependendo. Tá? A morte é iminente. Vapores, da mesma forma. Gases. Todo mundo sabe, por exemplo, que aquele pessoal, os trabalhadores que trabalham em carvoarias, eles têm que ter os EPIs adequados. Por quê? Aquela poluição, aqueles gases que são emitidos através da carvoaria são extremamente prejudiciais para o sistema respiratório. São extremamente prejudiciais e propiciam um aumento de chance de desenvolver um câncer ou alguma patologia mais séria, ou alguma patologia tão séria quanto, tá, de vias respiratórias. Neblina, aquela fumaça de queimadas, que a gente está passando por um problema muito sério de queimadas no Brasil todo, né? Essa neblina que é liberada através das queimadas são extremamente prejudiciais para a nossa saúde. Tá? Então aquele vapor que é inalado por você, ele pode te levar à morte iminente. Risco biológico, a gente fala de qualquer ser biológico. Ou um parasita, um vírus, protozoário, bactéria, fungos, enfim. Todos os meios biológicos. E aqui a gente entra numa parte muito importante, por exemplo, materiais perfuro-cortantes.
Se você teve uma perfuração com material pérfuro cortante, em que, por exemplo, tem fluido corporal, você tem um risco de contaminação biológica. Por quê? Você não sabe se o paciente tem alguma contaminação, você não sabe se o paciente tem alguma patologia transmissível, alguma infecção sexualmente transmissível, alguma infecção transmissível por fluidos corporais de uma forma indireta. Então a gente tem que entender o seguinte, se eu tenho algum material pérfuro cortante e me perfurei, é risco biológico. Só a gente pensar o seguinte, o porquê que a gente tem nos hospitais aquela lixeira branca, de saco branco, para materiais biológicos? É quando a gente tem alguma gase com fluido corporal, com sangue, secreção em geral. Quando a gente tem, por exemplo, alguma fralda geriátrica com urina, por exemplo. Quando a gente tem alguma fralda de criança realmente também com urina. Isso tudo são riscos de contaminação biológica e tem que ser descartado no local adequado. Lembra que eu falei para vocês um tempinho atrás sobre o descarte de resíduos de saúde? É em decorrência disso. De acordo com o risco que a gente tiver, nós temos que descartar os materiais nos locais adequados também. E isso faz parte da vigilância em saúde. Risco ergonômico. E aí a enfermagem mata a pau isso aqui, gente. O que tem de enfermeiro, o que tem de técnico, profissional da saúde de uma forma geral, com problema de coluna, problema de joelho, por risco ergonômico, é absurdo. Principalmente isso aqui, ó. Levantamento de peso. Nós, dentro da nossa profissão, nós temos técnica para realizar tudo. Tanto técnico, quanto enfermeiro, quanto médico. E o que mais acontece é quando a gente começa a trabalhar, a gente esquece dessas técnicas. Por exemplo, eu tenho uma técnica adequada para mudanças de decúbito, para levantar o paciente, para dar banho. Mas é muito mais fácil eu fazer de qualquer jeito, abaixar a coluna, fazer força. E eu forçando minha coluna, eu posso ter uma lesão séria e aí ter que parar de trabalhar por isso. Olha só a problemática. Eu me afastar do trabalho, o paciente fica sem atendimento. Então olha só como que isso gera um problema, além, claro, da sua saúde. Tá? Nós temos que ter saúde para dar saúde. E se eu não consigo ter uma concepção disso, nada adianta. O principal também é isso aqui, ó. Postura inadequada. Nós temos mania de andar praticamente curvados, de sentar errado, de, por exemplo, o computador. Nós sentamos todo largado, com o glúteo lá na frente, né? Com o bumbum lá na frente, com a coluna torta, deitar no sofá de qualquer jeito, sem pensar que isso pode me causar um problema mais sério futuramente. E isso que eu falo não só no ambiente de trabalho, em casa também. Tá? Essas posturas corporais nos trazem problemas sérios de coluna, problema de joelho, problema no pescoço. Então a gente tem que ter essa concepção. Exemplo claro, cadeira de trabalho. Nós hoje em dia somos muito mais tecnológicos que antigamente. Hoje em dia todo mundo utiliza computador no trabalho. Raramente quem não utiliza, raras profissões não utilizam. E se a gente não tiver um assento adequado, onde nós possamos colocar os dois pés no chão, onde o ângulo da perna com o chão seja 90 graus, a coluna fique ereta, o monitor fique diretamente no seu ângulo de visão. Isso tudo vai melhorar sua postura e melhorar seu rendimento no trabalho. Tá? Então isso tudo, além, claro, como eu já disse, da sua própria saúde. Controle rígido de produtividade é um risco ergonômico, pode causar uma síndrome chamada síndrome de burnout, que é o estafamento mental, estafamento profissional. E hoje em dia tem aumentado muito o índice na própria saúde, principalmente na enfermagem, tá? Porque é uma pressão muito grande, a remuneração a gente sabe que não é tão boa, a gente tem que ter 3, 4, 5 empregos muitas vezes, e a corda sempre arrebenta pra gente, que a gente está na linha de frente, e isso tudo faz a gente ter um estafamento profissional, síndrome de burnout. E isso faz parte do risco ergonômico. A saúde mental faz parte do risco ergonômico também. Risco de acidentes. E aí nós temos vários acidentes e várias causas diferentes. Por exemplo, animais peçonhentos. Em alguns hospitais aqui de Brasília, nós encontramos escorpião em cada esquina do hospital. Por quê? Porque o ambiente propicia o desenvolvimento, o aparecimento desses animais peçonhentos. E no centro-oeste nós temos muito. Eu já recebi, por exemplo, em algum hospital aqui próximo, diversos pacientes com picada de cobra, tá? E quando eu falo picada, não é mordida. A gente tem as duas vertentes de animais peçonhentos, mas picada de cobra realmente,
tá? De Jararaca, entendeu? E a gente tem que entender que para aquela região é natural. Isso pode acontecer até conosco durante um atendimento. Probabilidade de incêndio. Gente, o hospital tem probabilidade de incêndio? Tem só oxigênio para tudo quanto é lado. Será que tem probabilidade de incêndio? Qualquer erro, qualquer faísca que cai no encanamento de oxigênio, explode o hospital inteiro. Então, olha a preocupação. A gente viu um tempo atrás lá no Rio de Janeiro, infelizmente, um hospital pegando fogo, diversos pacientes indo à morte, indo a óbito. Tá? Porque o hospital é um local que tem alta probabilidade de incêndio. Iluminação inadequada e arranjo físico inadequado. Vamos imaginar o seguinte, como que você gosta de trabalhar no seu ambiente? Com muita luz ou pouca luz? Aí vamos levar essa situação para dentro de um hospital. Como que você vai trabalhar no ambiente hospitalar com pouca iluminação? Não tendo, por exemplo, como durante um curativo, visualizar de forma adequada aquela lesão. Em alguns locais, por exemplo, eu já cansei de ver, a gente tem que pegar o celular, ligar a lanterninha do celular e botar lá porque não tem iluminação adequada. Isso tudo atrapalha o seu desenvolvimento. Exemplo, se você tiver um material pérfuro exposto por algum erro e a iluminação não está adequada, você pode não ver e se perfurar. Tá? E outra situação, imaginem, iluminação inadequada e alguém na hora de uma reforma no hospital, soma essa iluminação, um degrauzinho de 1 centímetro, 1,5 centímetros que alguém deixou no chão. Aí olha só a preocupação que eu vou falar para vocês. Você está lá com sua caixinha de Scarpac bonitinha, que você lacrou de forma correta para levar lá para o seu expurgo, para alguém recolher. Lacrou. Aí só que o corredor queimou umas 3 lâmpadas faz 1 ano e ninguém trocou. Aí deixaram esse degrauzinho de 1,5 centímetros lá. Você está andando com sua caixinha bonitinha, quando você vê, você não percebe o degrau porque está escuro e o degrau é imperceptível. Você tropeça e cai por cima da caixa de Scarpac. Cheio de material pérfuro cortante, cheio de sangue. Vai ser legal? Não vai ser legal. Você vai ter que tomar o coquetel, o PEP, né? Profilaxia pós-exposição. E isso vai te trazer problemas muito sérios. Pode trazer alguma doença infecto-contagiosa, tá? Alguma patologia. E aí, isso tudo a gente leva como um acidente de trabalho. Mas tem riscos. Isso tudo tem que ser visualizado anteriormente a qualquer atividade laboral. Tá bom? Então, muito obrigado, galera. Espero que tenham gostado da aula. Adquiram todo o pacote que a gente dá continuidade nessa aula. Fique com Deus, um abraço, até a próxima. Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam o conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos?
Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSER, simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, de 392 páginas, com toda a teoria, exercícios, isso aqui, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 28,70.
Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo, mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso deve ser daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acesse agora enfconcurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. E em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento, você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Pony.
Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. O meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Meu nome é Kelly. Meu nome é Rafael. Tinha aquele problema de cursinho online. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. Sempre fiz cursinhos presenciais. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos, e estudava em média, assim, quando eu não estava trabalhando, que era um dia sim, um dia não, 12 horas por dia. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Eu que tinha tanta dificuldade de concentrar nas aulas, de pegar aquele conteúdo. A minha maior dificuldade antes de encontrar o pessoal do ENF Concursos foi a extensão de materiais, né, que a gente procura na internet. Estava muito vago e o tempo estava corrido também. A minha maior dificuldade em estudar para concursos é o horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. Eu sabia que tinha que estudar algumas matérias que são essenciais. No início dos meus estudos, né, posso dizer que a minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos, né, conciliar os meus plantões. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso, também que passa pela mesma situação, que somos enfermeiros, trabalhamos em longas jornadas de plantões e muitas vezes não temos tempo, né, de assistir às aulas presenciais. Eu sempre tive muita dificuldade para estudar enfermagem, qualquer outro assunto que seja, através da leitura. Eu tinha dificuldade para fixação, para memorizar aquilo que foi estudado através da leitura, né? E a minha segunda dificuldade era fazer um planejamento de estudos. Antes, eu estudava de forma aleatória, né? Não tinha um planejamento. Eu começava estudando português e 20 minutos depois eu estava estudando o SUS. Eu não tinha um direcionamento, né? Eu me formei enfermeira no ano de 2008 e não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum. Porque tudo quanto é lugar que eu ia procurar, sempre queria uma enfermeira que tivesse experiência, no mínimo 6 meses de experiência. Como que eu ia ter experiência se ninguém me dava a oportunidade? Era bem complicado. Trabalho de segunda a sexta e também sou plantonista em um hospital. Estudava em média 3 horas por semana, geralmente à noite, logo após o trabalho, e tive que me abdicar nos finais de semana para poder estudar um pouco mais. Só que chegou uma hora que eu não tinha mais grana de passagem para gastar com lanche, então estava faltando, não estava sendo vantagem fazer os cursinhos presenciais. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo digo que se não os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho, que eu trabalhava numa empresa privada, tá? Aí eu chegava à noite e estudava, e o material todo disponibilizado. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. Eu vi na internet o ENF Concursos e resolvi pagar o curso para ver como que era. Vi os cronogramas, o meio de como passar num concurso. Comecei a ver as videoaulas, assistir as videoaulas. Então, o ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas. Os professores estão de parabéns, porque eles ensinam retirando todas as dúvidas. É como se a gente estivesse dentro da sala de aula com eles. Tá para vencer agora, tá? O meu contrato, porque é 1 ano, não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso, para quem não tem grana, para quem não tem tempo. Professores qualificadíssimos. Eu aconselho a todos vocês a fazerem, porque, olha, muito bom. O corpo docente do ENF Concursos é muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa,
tão explicativa que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. É muito empolgante. Com o ENF-Concursos eu consegui ter esse direcionamento. E com o ENF-Concursos eu consegui, né, superar essa dificuldade, porque eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Eu já consigo me planejar, né? Eu tenho o meu esquema da semana, o que eu vou estudar durante a semana, as matérias, né, subdivididas. Então, o ENF-Concursos me ajudou bastante. Então, o ENF-Concursos me disponibilizou, através de sua plataforma do aluno, videoaulas, disponibiliza apostilas, questões de prova, do qual se tem uma ampla, né, e vasto conteúdo para se passar no concurso público. Eles têm todos os assuntos que você precisa para os concursos que são realizados aqui no Brasil. Todos os assuntos abordados pelos concursos, o ENF-Concursos tem. As aulas, elas são bem objetivas, bem dinâmicas, elas são focadas. Os professores ensinam o que realmente cai na prova, o que me ajudou bastante. O ENF-Concurso mudou totalmente a minha vida. Hoje eu consigo aprender através das aulas, aprender muito e consigo massificar, ficar bem fixo aquela disciplina que eu tinha bastante dificuldade. O meu rendimento acadêmico nunca mais foi o mesmo. Por meio das redes sociais, por meio do site, do YouTube, das videoaulas. Olha, meu rendimento melhorou. Me ajudou bastante algumas aprovações. Com o cronograma que tem no site, eu consegui mexer, auxiliar assim um pouco e modificar o meu horário para poder bater nas coisas que eu quero, que é o meu objetivo. É um ensino de uma forma muito acessível. Uma forma muito fácil, uma forma muito gostosa de você aprender. E graças a vocês, fui reconhecido como destaque acadêmico esse semestre. Hoje eu sou funcionária pública de uma prefeitura da cidade de Pati de Alferes. Eu sou técnica de enfermagem. E na mesma época eu passei por um outro concurso do Hospital da Mulher, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF-Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSER de Sergipe como técnico de enfermagem. Depois que eu adquiri esse curso, as coisas mudaram. As aprovações vieram. Com os estudos eu consegui passar em 2 seletivos. Eu fui tendo mais foco, fui indo melhor em concursos. Hoje em dia eu já passei em 3 concursos públicos. Eu amei, eu não me arrependo. Uma equipe tão boa dessa, né? Apesar de eu ser o aluno, nós conseguimos o 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF-Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF-Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Então, eu desejo a todos boa sorte e obrigado, família ENF-Concursos. Entra no site do ENF-Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF-Concursos. Hoje sou muito grato ao ENF-Concurso. Compre o curso do ENF-Concursos porque é muito bom. ENF-Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.